Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos à TVD, nossa nova temporada 2022, e vocês já aqui conosco participando do primeiro evento do ano. Muito obrigada, realmente, pela contribuição de vocês. Minha técnica está aqui me mostrando, já estamos com praticamente 300 inscritos, um número aí recorde para esse período de janeiro, né, onde todo mundo procura estar um pouco mais descansado aí com a família, tirando alguns dias de férias. Então, sensacional essa audiência, só tenho a agradecer. Do nosso lado aqui, a gente promete continuar aqui no From, trazendo aí os temas mais importantes para a gente debater aqui com os nossos convidados e com vocês também aí na nossa audiência. Como vocês sabem, nós temos aí o nosso ambiente de conexão com vocês. Tem um jornalista, que é o Bruno, meu colega de trabalho, que já está aí falando com vocês. Então, comentários, perguntas, vocês podem nos enviar e nós vamos, então, fazendo essa grande interação. E os temas de segurança hoje precisam realmente cada vez mais dessa discussão ampla e colaborativa, ok? Bem, pessoal, nós escolhemos como tema para esse início de ano um assunto que começou lá, no final do ano passado, né, em dezembro de 2021. Então, com uma semana de descoberta da falha crítica de segurança, né, na biblioteca do Log4j, a gente já viu mais de 100 tentativas de explorar a vulnerabilidade. E isso foi detectado, gente, 100 tentativas a cada minuto. 100 tentativas a cada minuto. Então, como a gente colocou aqui no título do nosso evento, foi uma bomba relógio para muitas empresas. E, obviamente, um prato cheio. É algo novo? Não. Vulnerabilidade Zero Day, vulnerabilidades desse modelo não é novidade, mas quando ela chega, ela cria realmente um efeito cascata aí, como a gente colocou, vira uma bomba relógio. Então, nós escolhemos esse tema para abrir, porque muitas empresas ainda estão trabalhando nesse front, e a gente precisa pensar um pouco nesse modelo, discutir alguns aspectos relacionados a ele e tentar evoluir, embora seja bastante difícil e desafiador. Para contar com a discussão nesse tema, a gente traz um parceiro que é a Tanium. A Tanium é uma empresa que vem nos apoiando muito nessas discussões relacionadas a ataque Zero Day, a higienização de segurança, a todos esses aspectos que a gente costuma falar tanto que são básicos, mas que por serem básicos não deixam de ser complexos. Então, às vezes, o básico não é o simples. Então, a gente precisa avaliar um pouquinho tudo isso, tá bom? Eu quero, então, agora apresentar para vocês os nossos convidados. Como sempre, nós trazemos aqui os líderes de segurança para compartilharem suas ideias e, principalmente, o seu conhecimento sobre o tema. Então, quero, com muito prazer, apresentar aqui o Cleiton Soares. O Cleiton é gerente executivo de governança de TI e SI na Pague Menos, tem sólida experiência na área de TI e telecom, expertise em governança de TI, auditoria de sistemas, segurança da informação, operações de TI, e transitou por empresas nacionais e também multinacionais de diferentes portes e segmentos. Ele também é professor de nível superior, palestrante e ministra a disciplina nos cursos de graduação e pós-graduação no Ceará. Cleiton, que prazer, diretamente aí do Ceará, Fortaleza, né, Cleiton, participando aqui conosco. Obrigada, seja bem-vindo. Exato, Graça, obrigado. Prazer contar com você. Hoje o nosso programa está bem diversificado, temos participantes aí de várias regiões. Agora o Iano Santos, CISO na AIC, tem 22 anos de experiência em tecnologia, 12 deles dedicados em liderar equipes multidisciplinares de tecnologia, conta também com habilidades em gestão de pessoas, autoconhecimento em processos e projetos de segurança da informação. Iano, que prazer, você tá em Minas, Iano, é isso? Ei, Graça, tô aqui em Belo Horizonte, melhor cidade do planeta, Belo Horizonte, maravilhosa. Que ótimo, que ótimo. Obrigado, e um desafio novo também, né? Você está aí agora à frente de uma empresa, é da área de contact center, né, Iano? Isso, uma das maiores do país aí, um desafio grande para a gente, mas eu gosto disso, vamos lá.
Vamos lá, né? Mas você estava na saúde, que é desafio maior também do que a área de saúde. Então, não tem moleza, Iano, não tem moleza, não tem como escapar. Que bom, prazer. E Obrigado. Também obrigada a você, formando esse trio maravilhoso de convidados, o Rogério e a Chita, que é CISO na CODE. Rogério é responsável pela criação, operação e consolidação da área de segurança em diversas empresas e também na empresa em que ele atua atualmente, implantando políticas, processos e soluções. E conta com mais de 18 anos de experiência em SI. Oi, Rogério, obrigada. Você está aqui em São Paulo, né, Rogério? Bom dia, Graça. Tô aqui em São Paulo, tô aqui pertinho da Rini. Isso. É uma honra estar aqui no primeiro Security Leaders do ano. Muito obrigado pelo convite. Inaugurando aí essa temporada, né, Rogério? Que honra, começando com um assunto tão polêmico. Exato, muito bom. E trazendo aqui, como eu falei para vocês, o nosso parceiro, falei na abertura sobre a Tanium, sobre essa empresa que tem nos apoiado e tem trazido junto conosco esses temas tão interessantes, né, e tão desafiadores. Felipe Nascimento, diretor de Engenharia de Soluções para a Latam da Tanium, tem 2 décadas de experiência na área de TI e de segurança, trabalhou ao longo de sua carreira na IBM, na Bovespa, na Microsoft, entre outras organizações, e atualmente ele lidera esse time de engenharia de soluções para a América Latina e também leciona em cursos no programa de mestrado de ciências da TI pela Universidade de Dallas, no Texas, onde ele mora há mais de 8 anos. Felipe, que bom você aqui comigo, abrindo esse ano, prazerzão, tudo bem? Tudo bom, obrigado, Graça, obrigado. Obrigado a todos pelo tempo, eu agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês, debater, falar um pouco desse tema, dessa vulnerabilidade do Log4j, né, Log4j, que é uma vulnerabilidade de zero day, que a gente chama de dia zero, né, que envolve esse utilitário da Apache, né, e foi publicado agora em dezembro desse ano passado, de 2021, então muita gente passou o Natal trabalhando nisso. E essa vulnerabilidade, que é uma biblioteca de registro do Java, né, de código aberto, é incorporada em milhões de aplicativos, se não bilhões de aplicativos, de softwares reempacotados, distribuídos para todos os lugares, né? Eu gosto até de usar uma metáfora aqui, uma analogia de quanto difícil essa vulnerabilidade. É como se você estivesse dentro de uma livraria, pensa numa livraria grande, uma livraria, sei lá, uma livraria Cultura, uma livraria Curitiba, essas livrarias enormes, e você está procurando todos os livros que tenham uma palavra dentro de um título específico. E aí, dentro desses livros, você ainda tem que encontrar certas palavras específicas em cada uma dessas páginas, tudo isso manualmente, correndo contra o tempo. Imagina só como que é você ter que fazer tudo isso correndo contra o tempo, uma vulnerabilidade tão específica e tão abrangente, né? E é isso que hoje os CISOs estão lidando nesse momento com essa vulnerabilidade tão grande. Mas, novamente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversar com vocês e falar aí, entender um pouco do lado de vocês aí, como é que a gente está lidando com tudo isso na ponta, né? Na ponta da linha, como a gente disse. Obrigado mais uma vez. Perfeito, Felipe, muito bom. Felipe, nós elencamos aqui algumas questões para nortear o nosso debate, né? Então, a dinâmica, a ideia é que a gente vá colocando cada uma dessas questões para os nossos convidados, tá, Felipe? Assim que eles terminarem de fazer as considerações, eu acho legal você, né, que esteve no front e continua aí acompanhando, né, como é que as empresas estão lidando com isso também, poder também comentar, e com isso a gente vai avançando. E as perguntas que chegarem da nossa plateia, eu vou trazendo aqui, intercalando com as perguntas. Felipe, nessa abertura, esse cenário que você trouxe aí muito bem para a gente, do que aconteceu, fala um pouquinho, você acha que hoje, né, a gente já virou o ano, já passamos aí o Réveillon e tal,
mas me parece que é um tipo de desafio que ele leva um tempo, né, para ser controlado, Felipe. Hoje, você sente ainda que as empresas ainda estão lidando com esse problema. Como é que está esse termômetro? Fala para a gente um pouquinho desse cenário atual. Hoje, mesmo depois de mais de um mês que a vulnerabilidade foi liberada, as empresas ainda estão remando contra a maré, como a gente disse. Por várias razões. Uma, é uma vulnerabilidade extremamente difundida em praticamente tudo que se tem dentro da empresa. Ainda tem muita concepção errada no sentido, é somente onde tem Apache instalado, é somente onde eu estou usando essa biblioteca, ou é somente os arquivos .jar que estão infectados. Tem muita ainda má concepção de como que funciona. Outro problema que as empresas encontram é que essa vulnerabilidade específica, ela não consegue ser sanada ou resolvida com apenas uma ferramenta. Não é uma ferramenta específica que vai te mostrar onde está essa vulnerabilidade. E, além disso, você ainda depende de centenas de milhares de fabricantes liberarem as suas atualizações, os seus patches. Então, as empresas hoje, muitas delas ainda estão às cegas. Olha, eu sei onde eu tenho um Apache, mas eu não sei onde que tem essa biblioteca dentro dos meus softwares reempacotados. Como que eu encontro isso? A única maneira de encontrar é você podendo varrer o seu disco inteiro e encontrar esses arquivos dentro de arquivos zips, dentro de arquivos compactados de .rar. Então, é uma maneira, muito difícil de encontrar. Então, hoje, com a Teneo, conforme a gente vai trabalhando, a gente tem centenas de empresas fazendo esse trabalho com a Teneo. Cada vez que eles acham 10, a própria empresa encontra 10 vezes a vulnerabilidade. Quando a Teneo vem, a gente encontra isso multiplicado por, às vezes, 5, 6, 7, 10 vezes. Nossa. Então, para cada um que a empresa conhece, a gente encontra 10 mais. Justamente Nossa. Porque ela está escondida em todos os lugares das nossas aplicações, e não somente em servidores, nos desktops, porque está tudo reempacotado. Então, é uma vulnerabilidade muito severa. O pessoal aqui da Teneo, inclusive, a gente passou Natal e Ano Novo trabalhando, ajudando os clientes a setarem provas de conceitos, né, para poder encontrar essa vulnerabilidade dentro do disco, não somente usando essas ferramentas de scan de vulnerabilidade, que elas não são suficientes. Perfeito. Muito bom. Então, mais do que justificado aí o nosso tema, né, Felipe, a importância da gente discutir isso, e por isso até estamos aí com quase 300 inscritos. Então, realmente despertou muito interesse esse tema. Eu quero começar com os nossos convidados, chamando o Cleiton para essa conversa, Cleiton, com a primeira questão que nós preparamos, que é um pouco mais geral, né? Que seria o quanto, na sua opinião, as organizações hoje estão preparadas para vulnerabilidades Zero Day dessa envergadura, dessa magnitude, Cleiton. Bacana. Perfeito, Felipe, é justamente isso, e assim, eu queria complicar um pouquinho mais a pergunta no sentido de dizer o seguinte: o quanto as empresas estão preocupadas com o tema gestão de vulnerabilidade, né? Então, assim, são disciplinas assim que já existem há um tempo, mas que as empresas estão se estruturando agora, principalmente com a questão da LGPD, né? Enfim, tem muita gente indo atrás, estruturando as suas áreas de segurança da informação. Mas o tema de gestão de vulnerabilidades, né, ele é um tema que não é tão assim unânime de ser realizado pelas empresas, até porque precisa de uma estrutura, né? E muitas empresas que não possuem essa estrutura acabam contratando um serviço de terceiros, né? E qual é o detalhe? Apostam que esse terceiro está realizando a avaliação, o monitoramento, né, o acompanhamento de tudo isso no seu ambiente, né? Então, assim, saiu a vulnerabilidade do Log4j, e aí você vai lá com o terceiro: como é que está o meu ambiente? Está ok? Ele está. Né, já fizemos tudo aqui, mas até que ponto, né? Porque qual é o trabalho que esse terceiro, como o Felipe falou, né? Existem vários assessments que têm que ser feitos em lugares diferentes do meu ambiente, né? Não é só a vulnerabilidade da aplicação em si, também não é só ela dentro do Apache, né? Quando fala de registro de log. Então, é muito crítico, né? Então, o ponto que eu queria deixar aqui até que ponto a gente está preocupado com o tema gestão de vulnerabilidades, e não só vulnerabilidades em infra, né? Como o Felipe falou, vulnerabilidade nas minhas aplicações, né? E cada vez mais a gente costuma reusar código, né? Para a questão de otimizar, né? Aumentar a velocidade de desenvolvimento, eu acabo usando porções de códigos abertos, né? Como é esse caso do Apache. Então, sobe aí
esse ponto, né, de atenção para a gente realmente mergulhar e dedicar mais atenção e ter mais investimento e se preocupar mais dentro das empresas. É complicado. Perfeito. Iano, trazendo você também já para esse debate, já colocando uma pimenta aí um pouquinho, né? O Cleiton subiu aí a régua, né? Mais do que vulnerabilidade zero day, ele colocou que, na verdade, as empresas precisam realmente ter aí uma política de gestão de vulnerabilidade mais eficiente em função de todo esse cenário, né? Qual é o desafio aí, Iano? Como é que você vê a importância disso, mas principalmente o desafio de estabelecer essa política ou essa gestão de vulnerabilidade hoje? Oi, Graça. Pois é, esse é o ponto, né? Veio assim, eu digo que nos últimos tempos aí a coisa mais impactante que a gente viu em segurança foi essa vulnerabilidade deles, né? Como o Felipe né? Ela está espalhada desde 2001 que ele foi lançado. Você imagina, 21 anos, todo mundo usando isso aí. Aonde isso está? A que nível que chegou de exposição isso espalhado pelo mundo inteiro? Né? Porque não é uma biblioteca nova. Uma coisa é você falar, não, lançou em janeiro, tem uma vulnerabilidade. Ok, mas ela foi lançada em 2001. Né? Imagina o tanto de gente que está usando isso. Né? E o tema que o Cleiton trouxe, a gestão de vulnerabilidade, realmente eu acho que o maior desafio é a recorrência, né? É você fazer a gestão de vulnerabilidade entre na sua rotina. Porque Perfeito. A gente tem vulnerabilidades que você não consegue corrigir do dia para a noite. Esse é um grande exemplo disso. Você tem dependências absurdas de fabricantes, inúmeros fabricantes. É um sistema legado, aí você tem que ir atrás da empresa que desenvolveu, às vezes você nem tem mais esse contato, é um sistema que não tem mais suporte. Então, assim, um trabalho sem fim, né? Então, acho que a cadência dessas instâncias de vulnerabilidades, eu acho que é um tema, assim, que não só a preocupação da empresa, mas que a gente tem que ter essa cadência, uma política muito rígida para a gente rodar essa cadência, ter esse scan frequente e conseguir endereçar as vulnerabilidades e as correções, né? Não necessariamente corrigir tudo, que a gente sabe que é impossível, mas pelo menos endereçar os assuntos e conseguir ter uma visão do nosso cenário real, né? Perfeito. Rogério, para você fechar aí esse primeiro bloco de opiniões aí de vocês, ouvindo, né, o Iano falar sobre isso, me ocorre também que, embora, né, a gente saiba que existem essas brechas, essas vulnerabilidades, né, uma aplicação de tanto tempo, né, 2001, como ela, existem outras, né, Rogério? Então, essa forma de explorar vulnerabilidades é bem característica do mundo do cybercrime, né? Olhar realmente o quanto uma determinada aplicação, ou solução, ou plataforma, ela é utilizada para poder ver onde que vai gerar mais impacto, né? É exatamente isso, né? Isso não dá para prever, né, Rogério? É impossível prever, né? Quando eu estava apresentando um pouco do Log4j para o board executivo, a pergunta foi exatamente essa: existem outros? Como é que a gente está protegido de outros similares? E é complicadíssimo responder essa pergunta, né? Porque você não tem como prever todas as possibilidades. Dentro dos frameworks de segurança que todo mundo utiliza, ISO, syscontrol, sempre tem um item de inventário de ativos, inventário de software. Mas poucos têm um inventário de todas as bibliotecas e dependências que aquele software tem. Eu acho quase impossível você conseguir mapear todas as dependências que um software tem, mesmo que seja desenvolvido por você mesmo. E o Log4j, na minha opinião, ela veio justamente para mostrar de que a gente ainda estava num nível muito superficial de inventário de controle e que não estava vendo esse nível de biblioteca no detalhe lá embaixo. E isso vai agora ser necessário. A gente vai precisar agora cada vez mais monitorar as bibliotecas, as dependências, todos os softwares que estão por baixo daquele seu software front, para que se aparecer uma outra vulnerabilidade, aparecer algum outro zero day, você consiga já pelo menos conhecer o seu ambiente, saber se você está vulnerável. Ainda assim, como o Felipe comentou, o Log4j ele é um bom exemplo porque ele está mascarado dentro de outros componentes. Você não consegue simplesmente fazendo um scan simples identificar se tem o Log4j. Você precisa realmente
ver todos os JAR, ver todas as bibliotecas, conhecer os fabricantes, quer dizer, não é só o seu software, é dos softwares dos seus fabricantes. Ferramentas de segurança também utilizam Log4j, quer dizer, quase uma catástrofe perfeita, né? Escolhido a dedo, né? Exato. Felipe, ouvindo aí os nossos convidados, antes de a gente passar para a segunda questão, acho importante, até alguns estão perguntando aqui e reforçando essa questão que eu trouxe no final para o Rogério, né, o quanto é possível prever. Mas, ao mesmo tempo, ouvindo os nossos participantes, e o Rogério muito bem pontuou isso, essa vulnerabilidade, ela sempre vem junto, né, uma experiência, um ponto de atenção, uma forma, né, de certa forma, se preparar um pouco para uma eventual nova onda. Então, eu queria que você, para fechar, falasse um pouco sobre isso. Não dá para prever, mas o modelo, a forma como foi explorada, traz uma experiência, traz um ponto de atenção, Felipe, para que, de certa forma, se procure avançar em algum aspecto que antes não se tinha avançado tanto? Certamente, o que eu encontro por aqui, conversando com os clientes, e os clientes que estão tendo sucesso agora, o que eles reportam nas historinhas de sucesso que eles contam, é a visibilidade e o controle de todos os seus endpoints. O que é todos? É aquele na casa do usuário, é aquele que não está conectado a uma VPN, é um servidor que já é legado, é que está na nuvem, é que está no data center, ou seja, o que o Clayton falou lá no começo sobre muitas das empresas, elas terceirizam a parte de scan de vulnerabilidade. E aí, aquele scan de vulnerabilidade, que é um relatório, é enviado para a equipe de TI analisa, pega as vulnerabilidades, manda para a equipe de operação executa, aplica patch, faz hardening de servidor, configura GPO, e aí isso tudo volta lá para rodar um próximo scan, e aí você fica nesse ciclo extremamente ineficiente, praticamente enxugando gelo. O que a gente precisa, o que os nossos clientes têm demonstrado que está sendo um grande diferencial, é eles terem os endpoints deles dentro de uma plataforma. O que é uma plataforma? É justamente ter um pouco do que o Rogério falou, onde você tem inventário dos seus ativos, do seu hardware, software, usuário, quem está usando o que está instalado na máquina, acompanhamento disso em tempo real, não de um CMDB desatualizado, que faz anos que ninguém atualiza, é feito o primeiro import dentro daquele CMDB e lá fica parado para sempre. Então, você precisa ter tudo isso dentro de uma plataforma onde você tem o controle completo do endpoint. Você tem as vulnerabilidades, o scan de vulnerabilidade, que você já consegue aplicar um patch, que você já consegue rodar um reporte para entender aonde que está instalado essas aplicações no seu ambiente, ou fazer um escaneamento de todos os dados que estão no seu disco. O problema que a gente encontra hoje é esse monte de silo. Eu não lembro exatamente quem comentou, mas isso é extremamente verdade. Você tem um monte de silo, tudo quebrado, ninguém fala com nada, todo mundo tem que ficar se reconciliando. Você fez isso que eu pedi, você fez aquilo, como é que está isso tudo? Aí joga tudo numa planilha e é extremamente... E todo mundo, tenho certeza, quem está na audiência, trabalha em empresa que tem um número razoável de endpoints, sabe do que eu estou falando e é assim que acontece. Então, em resumo aqui para fechar, plataformizar, eu inventei essa palavra, plataformizar o seu endpoint, onde você consegue ter tudo isso dentro do mesmo prisma, quebrando esses silos, é o caminho de sucesso para vulnerabilidades desse tipo, onde você não consegue prever, você não sabe onde ela está, você não sabe se aquele endpoint, seja na ponta, seja dentro do seu servidor, está vulnerável ou não, porque uma única solução de scan não é o suficiente. Então, em resumo, é isso que os nossos clientes têm demonstrado. Olha, ainda bem que eu tenho uma plataforma, porque eu consigo fazer tudo dentro do mesmo cenário, sem precisar de um monte de soluções que não se conversam entre si. Ótimo, Felipe. Saindo, Iano, vou começar com você essa segunda rodada. O Felipe falou bastante sobre scan de vulnerabilidade. Então, o pessoal aqui da plateia já está dizendo, o bem, meu mal. Quer dizer, é necessário, né? Mas ele pode ser um gatilho que pode trazer problemas. Eu queria que você falasse um pouco na tua realidade, né? Quando você está em ambientes complexos, como a gente tem aqui na nossa questão, antivírus, firewall,
essas ferramentas isoladas de vulnerabilidade, scan de vulnerabilidade, o quanto que assim é necessária, mas tem que ter esse ponto de atenção em relação a isso. Na tua experiência, qual é o ponto de equilíbrio aí que você considera importante olhar essa questão? Bom, o scan de vulnerabilidade, ele tem que ser pensado principalmente quando o ambiente é muito grande, né? Senão você derruba seu próprio ambiente, né? Você mesmo vai se prejudicar dentro de casa. Então, é uma coisa que você tem que ter cuidado em ambientes de grande porte, por exemplo. Mas eu vejo, Graça, que não só... o Log4j, ele trouxe uma discussão que a gente está trabalhando falando de vulnerabilidade, mas ele é um problema muito mais voltado numa política de desenvolvimento seguro, que é lá atrás, que a gente tinha que ter tratado isso lá atrás, antes de ir para a produção, do que já vir tratar isso dentro da produção, que a gente já está cuidando do problema já efetivo. Isso, ele vai trazer à tona também, eu já vi muita gente falando, cara, eu preciso de um processo novo, vamos pensar em desenvolvimento seguro. O que o Rogério falou, cara, é impossível você mapear a biblioteca que o desenvolvedor usa. Isso é impossível, você não vai conseguir isso nunca, independente da ferramenta que você tenha. Então, você pode até fazer um scan de vulnerabilidade, como o Felipe mesmo disse, plataformizar isso aí. É legal você ter isso numa única console, você conseguir visualizar tudo de forma centralizada. Isso é bacana. Sim. Mas traz uma discussão de uma coisa que a gente já sabe há muito tempo. Cara, precisa de iniciativas de desenvolvimento seguro. A gente precisa de tratar isso lá na raiz. Não agora que já virou problema. Né? Vamos criar modelos, vamos criar... Aí o cara acha que botar uma ferramenta simples e fazer uma análise estática, ele está fazendo desenvolvimento seguro. Não é isso, cara, é processo. Pô, que biblioteca que eu preciso usar, como é que eu posso usar, o que é melhor, o que é mais adequado à minha realidade. É criar realmente uma estrutura de desenvolvimento seguro, que hoje poucas empresas fazem e poucas pessoas têm conhecimento disso, dessa real necessidade. Aí desemboca nesse problema que a gente está tendo. Agora a gente tem que correr atrás de uma vulnerabilidade que é amplamente usada e a gente tem que ficar louco aí tentando descobrir coisa, buscar pelo em casca de ovo, né? Literalmente é isso que a gente está fazendo. Né? Exato, muito bom. Cleiton, você pediu a palavra, eu já estava aqui preparando para passar para você e para o Rogério, porque eu acho muito interessante, a gente está nesse tópico que a gente começou falando sobre scan de vulnerabilidade, eu até brinquei, meu bem, meu mal, é necessário, mas ele não pode se iludir achando que é a solução, né? Existe realmente aí essa complexidade de ter essas ferramentas isoladas. Aí o Felipe trouxe essa visão de plataforma bacana, mas ele não chamou atenção, que o que está acontecendo remete a uma questão maior, que é o desenvolvimento seguro, né? Esse ponto também é importante olhar o que acontece para pensar não só na solução do problema, mas em como preveni-lo lá atrás, né? O que você acha, Cleiton? Você acha que essa discussão é importante na hora que a gente olha para esse aspecto? Graça, na hora que o Iano falou, eu levantei a mão porque, assim, né, era algo que eu queria pontuar exatamente em cima do que ele falou. Imagina que eu tenho lá um pool de desenvolvedores, que eu tenha terceiros desenvolvendo para mim, né, que tem mais essa parte do código que eu não controlo, né, que são os terceiros, o que eles estão desenvolvendo, que eles estão me entregando a aplicação do jeito que eu pedi, dentro de um framework, talvez, em estruturas mais avançadas, que estão desenvolvendo da forma que eu quero. Mas lá dentro do código dele, o que ele está chamando, o que ele está aproveitando, quais as funções, né, a gente não tem esse controle, nem esse mapeamento, como o Iano falou. E eu queria pontuar só o seguinte, bora imaginar que, Iano, a gente identifica isso. E a gente, na área de segurança, recomenda a atualização e, de repente, faz a aplicação disso. Imagina o quanto de aplicações a gente não iria quebrar, né? Na hora da gente fazer a atualização desses componentes, por exemplo, aí. Ou voltar isso para o desenvolvimento, para eles refazerem essa parte do código. É muito complexo. Imagina num ambiente maior, né? Que isso faça parte de um ERP ou de uma aplicação de e-commerce ou algo que é disponível 24/7, como é que eu faço uma interação, uma tratativa em cima desse tipo de problema? Então, realmente é muito complexo. Então, aí 100% do que o Iano falou, é voltar para a prancheta de desenvolvimento, tentar melhorar o nosso desenvolvimento, tentar endereçar todas essas fontes, né, que eu uso como referência para partes do meu código, tentar, de alguma forma, documentar isso, enfim, porque não tem o que fazer. Né? A gente tem que reusar isso, e como é que a gente vai atualizar isso depois sem comprometer as minhas aplicações? Né? Bora imaginar que a gente desenvolve isso
e depois a gente tem que manter isso atualizado, tem que estar dentro do meu roadmap de segurança e manter isso atualizado, junto com o pessoal de dev, e também o comprometimento deles em se preocupar com isso, né? Aí entra o DevSecOps, enfim, aí tem um mundo de outras coisas para a gente falar. Mas é Sim, isso mas mesmo. mas muito importante, muito importante. Rogério, qual é a sua opinião? O que que você acha, né? Até que ponto você acha que as ferramentas isoladas de scan realmente, né? Temos aí 3 aspectos, né? As ferramentas isoladas, o quanto que elas trazem falhas, tem a proposta do Felipe da plataforma, mas ao mesmo tempo também tem esse ponto de atenção colocado aqui, de usar toda essa experiência, tudo que está acontecendo, para repensar que realmente o desenvolvimento precisa ter essa preocupação, né? Essa preocupação tem que estar lá no desenvolvimento. Perfeito, perfeito. Eu estava até resgatando aqui uma frase de Sun Tzu, graças a um pouco de filosofia, que diz que se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, desculpa, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. O que nós estamos discutindo aqui é conhecer a si mesmo. Os padrões que nós usamos sempre foi muito no nível superficial de software que nós temos, de Auner, de informações de dados. O Log4j mostrou que a gente precisa conhecer mais até o nível de célula que nós temos. Então, eu preciso conhecer a célula que eu tenho dentro do meu corpo para saber se eu vou ganhar uma batalha ou não. As ferramentas, elas não vão escanear todas as minhas células, não vão me dar o panorama completo do meu ambiente, mas já me dá um grande norte. Eu costumo dizer que pelo menos dali, se eu puxar algum fio, vai sair alguma ovelha, eu vou conseguir encontrar mais coisas. Se daquela scan de vulnerabilidade já encontro algumas vulnerabilidades, já vamos atacá-las. Só que eu não posso considerar que aquilo seja 100% das minhas vulnerabilidades, que resolvendo aquilo eu vou estar 100% seguro. Não, aquilo é só uma visão também do que eu consigo ver. É muito do que o Iano comentou, de que você consegue escanear uma parte do seu ambiente, você não consegue escanear todo o seu ambiente. Eu vejo essas ferramentas como um mal necessário realmente. Tá? Eu preciso ter elas, só que eu não consigo falar de que o resultado dela me garante 100% do meu ambiente. Ele me dá uma visão, ele dá uma trilha, e dessa trilha eu preciso investigar, detalhar e ver se eu encontro outras trilhas. E aí sim vai começar a sair um novelho absurdo, um labirinto de caminhos para você investigar. Então, assim, em resumo, dessas ferramentas todas que a gente tem, eu acho que grande parte me ajudam muito hoje a traçar caminhos, mas eles não mostram um caminho completo, todo o mapa completo para chegar no resultado. Muito bom, excelente. Gostei muito dessa analogia da célula, e a filosofia, ela é sempre importante em qualquer área do conhecimento, né? A gente precisa filosofar um pouco, pensar, né? Antes de passar para um próximo tópico, eu vou cutucar um pouquinho o Felipe aqui com a plateia, viu, Felipe? Várias perguntas, eu estou segurando um pouco algumas específicas, mas como você falou sobre a questão de colocar, né, numa plataforma, você até falou, não, estou até lançando aqui uma nova palavra nesse vocabulário. Então, o Ismael Torres aqui, ele está questionando o seguinte, eu achei interessante. Você não acha, Felipe, que soluções que fazem tudo acabam pecando em algum ponto? Qual o risco também de utilizar uma plataforma única? O que acontece muito, é uma boa pergunta e eu entendo de onde que ela vem. Porque as empresas estão acostumadas, e aí eu não vou dar nome aos bois, a ir comprando um monte de soluções, outras empresas menores, coloca dentro do mesmo guarda-chuva e fala que é uma plataforma. E aí fica aquela colcha de retalhos que é chamada de plataforma, mas quando você vai olhar, começou fazendo um tipo de papel, de repente viu a necessidade, comprou e agregou, comprou e agregou, comprou e agregou, e de repente aquilo mesmo foi tudo desenvolvido de maneira diferente, e eles não se conversam, acaba que vira um tal do pato. Não voa bem, não nada bem e não anda bem. Tá? E aí falando um pouco da Tenium, a Tenium ela foi criada do zero como uma plataforma, ela não foi simplesmente puxadinhos que fomos adicionando para fazer. E a plataforma da Tenium, aí falando um pouco do meu lado, ela é modular, justamente para que você
use os módulos quando você está pronto para utilizá-los, quando você está maduro o suficiente para ter um processo de scan de vulnerabilidade e tratativa através de patch, ou tratativa através de atualização de aplicação, ou de hardening através de um outro módulo chamado enforce, ou da verificação de dados sensíveis através do review. O que acontece hoje? Você compra uma plataforma, de repente você tem 10 coisas para fazer e você não consegue nem fazer a primeira e você fica totalmente perdido. É isso que acontece. Por isso que nós, a Teneo entende tudo isso nesse sentido e viemos diferente, trazendo isso totalmente modular para você adicionar. Então, assim, para responder a sua pergunta diretamente, concordo em partes com o que está dizendo pela sua experiência passada, mas eu não digo, não posso afirmar que isso é a realidade para outras soluções, para o que vem aparecendo no futuro, que vem aparecendo agora e no futuro. Então, ao mesmo tempo que ter uma plataforma que faz tudo pode ser ruim, ter um monte de silo com um monte de coisas que não se falam entre si é pior ainda, na minha opinião. Muito bom, excelente resposta. Desculpem, Felipe, e ela é pano de fundo para a próxima questão. Eu quero trazer aqui, começar a interagir com a plateia, o Eric tá aí, o BH, sou fã da galera de Minas Gerais, então, Iano, mandando um abraço aqui para você, e justamente o Eric está questionando isso, e é a nossa pergunta aqui. Hoje, Iano, nenhuma empresa se dá ao luxo de ter um único fabricante, né? Hoje a gente gerencia uma série de fabricantes e fornecedores. Então, acompanhar esse comprometimento na hora de liberar patch para problemas críticos, o Eric está falando aqui, é um problema sério. Então, Iano, como é que você vê isso? Vamos falar, então, um pouco sobre isso, que eu acho que é a realidade da maioria de vocês, a não ser que depois o Cleiton, o Rogério, você mesmo, me digam que não, mas é o que eu ouço, é o que a plateia está falando aqui, né? Muitos fornecedores, e isso é complexo também. E nem pode, né? Nem podemos nos dar ao luxo de ter um único, porque Exato. NIST Defense in Depth, práticas, normas de segurança, NIST Defense in Depth, básico, vários fabricantes, camadas distintas, não tem jeito. Assim, o que eu faço, o que eu procuro fazer, Graça, é sempre ter, o que dita hoje uma tratativa com o fabricante? Relacionamento, cara. Relacionamento e nível de suporte que você tem contratado com aquilo. Nos seus ativos críticos, você vai ter um nível de suporte mais avançado que aquele fabricante puder ter. Nos seus ativos menos críticos, você vai poder se dar ao luxo de ter um nível de suporte um pouco mais baixo. Mas é basicamente isso. Você não tem o que correr, você não pode centralizar toda a sua plataforma de segurança num único fabricante. Por mais que seja o sonho de todo fabricante você fazer isso, mas vai contra tudo e qualquer outra norma ou princípio básico de segurança da informação é você depositar todos os ovos numa única cesta, né? Não tem como você fazer isso. Mas realmente elencar o que é ativo crítico e manter o seu nível de suporte no mais alto possível e contar com que esse suporte funcione realmente. Você é refém nessas horas, não tem como, né? Não tem o que você fazer de diferente. Manter todo o seu ambiente sempre atualizado dentro do que você pode fazer, dentro do que demanda, do que tem de disponível para cada fabricante, e manter o hardening sempre ativo aí nos seus ativos críticos. É o que eu vejo que dá para a gente fazer quando se diz respeito a ferramentas de fabricantes, diversos fabricantes, né? Rogério, o pessoal daqui da plateia também está perguntando se se a questão se torna mais crítica com aplicações legadas, e se você tem um número menor de aplicações legadas, e se isso é mais fácil para empresas que têm um modelo mais na nuvem, um modelo com menos aplicação legada, porque esse comprometimento na hora de liberar patch é uma negociação, né? Muitas vezes exige ali um esforço. Então, aqui a gente, além de tratar da questão da complexidade, né, do número de fornecedores, também o modelo, a arquitetura da empresa, a arquitetura de segurança também influencia nisso, Rogério? Completamente, Graça. A gente fala aqui de sistemas legado, mas esse
essa vulnerabilidade existe desde 2001, se eu não me engano, né? O Log4j Isso, 2.2 é antiga. Então, praticamente todo software que utiliza uma biblioteca Java desde 2001, que eu imagino que sejam 99% do que existe hoje, estava vulnerável. Então, essa parte de legado, sendo legado ou não, acho que ela não se aplica muito para esse cenário específico. Tá? Quer dizer, é relativo isso. Nesse cenário não se aplica, né, Rogério? Exato. E até eu vi algumas memes falando que a versão do Log4j 1 não era vulnerável, então era até melhor estar usando a versão anterior do Log4j. Ótimo. Aí era melhor estar lá no legado, então, né? Sim. Mas é interessante, porque independente da plataforma, essa vulnerabilidade específica, ela abrange, afeta todo o software que tiver Java de 2001 para cá, praticamente. E aí vai muito do que o Iano comentou, de defesa em profundidade. Você precisa ter várias camadas de defesa, porque muitas vezes o seu software, embora já tenha atualização para o Log4j, mas o fabricante daquele software não disponibilizou uma atualização. E você precisa proteger aquele software. A defesa em profundidade dá essa segurança, seja com o WAF, com o firewall. O firewall é uma outra premissa também muito básica que a gente tem, que é só liberar para o que for realmente necessário. Parece uma coisa muito básica, mas se você escanear a internet, porque essa volumetria que você comentou de 100 vulnerabilidades, 100 scans, 100 explorações por minuto, isso provavelmente veio com uma métrica de alguma coisa que está exposta para a internet. Precisa estar exposto? Nós temos uma série de ferramentas que não precisam estar expostas. Então, mesmo desses conceitinhos básicos que nós temos, né, que já foi negligenciado, pecado, já foi um pecado do passado, mas que a gente precisa revisar, ver se essas camadas ainda existem, se estão o suficientemente configuradas forte, firewall, WAF, antivírus, o que tiver de camadas, começar a mapear e monitorar muito forte essas ferramentas. Porque não adianta você ter essas camadas, o seu antivírus alertar que está tendo exploração e você não fazer nada. Você precisa realmente monitorar, acompanhar. Então você tem as camadas de segurança, né, você não confia só em uma camada, você tem várias outras. Se uma falhar, você tem outras que seguram. Às vezes ele está segurando e está te alertando que está segurando, e você negligencia e não toma ação. Então a monitoração é importantíssimo e reagir rápido. Porque às vezes ele está te alertando, você demorou 1 dia, 2 dias para reagir, já é o tempo suficiente para ser onado, para ser invadido. Então você precisa ter esses 3 pilares muito bem fortes e ajudam, né, a controlar essa sua exposição, porque muitas vezes a gente depende mesmo de fornecedores disponibilizar um patch, uma atualização, alguma correção que você precisa aplicar. Mas até lá você precisa se proteger. Eu acho que esse princípio que a gente aprende lá na escola no passado, se aplica até hoje, que é a defesa em profundidade e a exposição ao mínimo necessário. Perfeito. Iano, você pediu a palavra? Não, só um comentário rápido isso que o Rogério falou. Eu ouvi gente falando isso, tá? Eu estou na versão antiga, eu não estou sujeito a essa falha, não. Eu ouvi isso, tá? Sério, eu ouvi isso, eu não estou acreditando que eu estou escutando isso, mas ok, vamos deixar quieto. Cleiton, você gostaria de complementar esse ponto aí de ter que realmente contar aí com esse comprometimento dos fabricantes em liberar patch? Na verdade, Graça, a gente não pode, né, contar com isso. E aí eu queria até... assim, né? Já foi tema de uma outra discussão que nós tivemos, mas até, não sei se você lembra que a gente falou de segurança em ambientes de automação, em que muitas vezes eu não posso aplicar esses patches, né? Os patches, soluções, enfim, podem comprometer aquele meu sistema legado que é muito crítico e que eu não posso mexer. Então, a gente também trabalha no conceito de virtual patch. Então, existem algumas soluções de mercado que elas blindam o meu ambiente sem eu tocar nessas aplicações que podem estar comprometidas. Então, talvez seja o caso de, enquanto eu não corrijo, enquanto eu não consigo, enquanto eu não terminei de mapear tudo isso, trabalhar com soluções desse tipo, de criar esse meu ecossistema para poder blindar o meu ambiente sobre essa vulnerabilidade. E quando a gente fala que o Rogério comentou, né, que são, e o Ian também, de múltiplas camadas, a gente está falando também de o seguinte, essa vulnerabilidade ela é a porta de entrada
para que, enfim, né, o código, o invasor, ele entre, mas depois que ele entra, ele vai, e essas ferramentas elas possibilitam isso, essa vulnerabilidade específica no acesso remoto, eu consigo monitorar e identificar esse comportamento, né? Então, eu tenho que ter dentro do meu ambiente o time capaz de, né, enfim, monitorar, né, esse comportamento, enfim, quando eu identificar esse acesso remoto pós-invasão, invadiu, ok, e agora? Né? Ele vai ter toda uma trilha de coisas que ele vai fazer no meu ambiente, comportamento, né? Enfim, o tráfego lateral, tudo isso que vai acontecer pós-invasão. Então, eu tenho que ter, né, um ambiente capaz de, uma equipe capaz de, ferramentas capazes de monitorar, identificar esse comportamento e aí sim estancar, seja ele o que for. Muito bom. Eu vou trazer mais um comentário do Eric, e aí, Felipe, eu vou colocar você aqui também nessa discussão, porque ele fala exatamente, ele reforça o que o Cleiton está falando. Eu creio que o desafio cresce ainda mais quando envolve análise de vulnerabilidades envolvendo containers e ambientes OT, que requerem métodos de avaliação adicionais. Por exemplo, usar monitoramento passivo para avaliar ativos de OT, como PLCs, RTUs. Então, eu queria que você comentasse um pouco, porque a gente tem sempre essa diversidade na nossa plateia, né? Pessoal de varejo, pessoal de bancos e pessoal de indústria, né? Então, tem ambientes aí diferentes. Então, tem a ver com o que a gente está discutindo, essa dependência, o quanto ela se torna complexa quando você tem muitos fabricantes, também ambientes diferentes, né? Como é o próprio ambiente de OT, né? Precisa abrir, Felipe, o seu... Isso, agora sim. Para não atrapalhar. Bom, desculpa. Não, é realmente complexo. E ter vários layers, a gente não está falando só... Esse que é a dificuldade. Quando a gente fala de vários layers, a gente tem que considerar vários layers de segurança, só que você tem que trazer isso também pro nível do device, pro nível daquilo, se é OT, IoT, o que é? É um roteador? É um switch? O que está na ponta? Como é que eu vou trazer esses layers para a ponta lá na minha máquina de produção, no meu fabricante? Né? E para argumentar para o que foi dito, o scan de vulnerabilidade, ele pode derrubar a sua rede quando feito tudo de uma vez ou com configurações não ajustadas para aquele tipo de cenário. E falando do OT IoT, né, de novo trazendo já para o meu lado, um dos módulos da Teneo, porque a gente entende, né, plataformizando, a gente entende que sua empresa, sua enterprise tem vários cenários. Um dos nossos scans, um dos nossos módulos, chamado Discover, ele vai entender tudo que está conectado à sua rede e vai fazer justamente um scan passivo, como ele acabou de comentar na mensagem dele, que vai te dizer, olha, esse tipo de device que você tem, ele está exposto à internet, ele tem essas portas abertas, então ela tem uma porta 22 aberta dentro dele, tem uma porta 3389, se for alguns Windows embedded, né, que pode ter lá na ponta. Então, você vai ter que fazer esses scans e esses layers de diversos níveis, dependendo do que está lá na ponta. Por isso que um fabricante só não vai resolver tudo. Justamente por ter tanta diferença, ser tão heterogêneo, o ambiente enterprise ser tão heterogêneo. Então, para a resposta para o Eric, assim, realmente é mais complexo, é mais complicado, e por isso você precisa de ainda mais pessoas, ainda mais processos e ainda mais ferramentas capazes de poder te atender em todos esses níveis, não somente na parte de software, mas lá embaixo na parte do hardware também. Deixa eu abrir meu microfone também. Desliguei aqui, fechei meu microfone. Muito bom, Felipe. Eu quero um recado para a plateia, que é o seguinte, eu estou aqui acompanhando, tem muitas perguntas aqui de vocês mais específicas. Vamos combinar o seguinte, eu vou agora... Tem um último tópico para a gente fechar essa rodada, e depois a gente tem tempo, sim, e aí eu vou selecionando algumas dessas perguntas específicas, vou trazendo aqui para os nossos debatedores, e aqueles que se voluntariarem, ótimo, se ninguém se voluntariar, eu vou e aponto, e indico, e convoco um deles para responder, e tem sempre Felipe, né, Felipe? Se ninguém se... Levanta o dedo, eu jogo para o Felipe e o Felipe resolve. Mas o último tópico, então, pessoal, que a gente quer ainda trazer para o debate
é aquela palavrinha que na segurança toda hora a gente está falando dela, né? Automatizar é a saída. E vai ajudar, que muitos estão perguntando aqui, né? Então, as empresas hoje, né, e a própria segurança vem passando muito por esse processo de o quanto que é importante automatizar, né? Então, a pergunta é, as empresas devem fazer isso por conta própria, contar cada vez mais com a ajuda de terceiros, ou criar modelos de automatização para facilitar todo esse processo? Vou começar por você, Cleiton. Seria, na sua opinião, caminhos aí que precisam ser avaliados, a automação também pode trazer aí também algumas armadilhas. Como é que você vê isso? Opa, precisa abrir seu microfone também. Todo mundo agora muda isso. Né? Tem problema? Resolve, automatiza. Então, pois é, Graça, olha só, a gente estava conversando, né, no back ainda há pouco, e assim, automatizar tudo é óbvio que não, né, a gente sabe que os fabricantes, todos eles liberam muitas coisas, né, algumas coisas são acessórias, coisas que eu não preciso, enfim, talvez eu não precise, possa estar causando um problema para mim, mas vulnerabilidades críticas e de segurança, coisas que realmente são relevantes, eu acho sim pertinente a gente avaliar uma forma de automatizar. Mas eu penso assim um pouquinho mais, né? Automatizar o quê? Se eu não identificar que aquilo existe, como é que eu vou mapear que precisa ser automatizado? Nesse caso do Log4j, por exemplo, eu iria mapear em todos os lugares que ele existe. Verdade. Eu teria que fazer isso, né? Para poder, olha, saiu uma correção para a vulnerabilidade do Log4j. Onde é que eu uso isso para poder atualizar? É aquela pergunta, a gente volta para o começo, né? Então, é ter realmente aquela disciplina na documentação, no uso dessas ferramentas, desses containers, dessas bibliotecas, para que a gente possa fazer um processo maduro, né, e claro, né, bem sensato de automatização. Né? Mas automatização com monitoramento, né, que eu tenha tudo que foi automatizado, olha, tá disponível, posso seguir? Pode, ficar acompanhando os logs, né? Enfim, acompanhar se, por exemplo, no outro dia amanheceu sem funcionar, por quê? Porque eu tenho aqui um evento de atualização há poucos minutos, há poucas horas, que aconteceu naquele produto, né? Se alguma coisa acontecer, eu tenho como rapidamente voltar à situação anterior com o menor impacto possível, né? Mais ou menos essa a minha visão. Perfeito. Rogério, pergunta para você, aonde que a automação ajuda? Tirei do mudo. Eu acho que a automação, Graça, ele ajuda muito nessa fase também que o Cleiton comentou de identificar onde está a vulnerabilidade. Tá? Mas eu tenho uma premissa, né, de que a automatização ela precisa vir quando você já existe um processo. Você já precisa ter um processo, um norte definido, muito bem definido, porque senão você acaba automatizando o caos. Ou seja, não sabe o que fazer, você automatiza e acaba automatizando o que você não sabia fazer. Então você precisa saber o que fazer e automatizar. O que eu percebi aqui nesses meus anos de trabalho é que cada vez mais o tempo entre você criar o processo e automatizar está ficando muito curto, porque a quantidade de informações, devices, exceções, casos que você precisa tratar é tão grande que se você não consegue mais criar um processo na mão. Quem me conhece sabe que eu gosto de trabalhar muito com Excel nesse tipo de trabalho. Então, a gente cria muito processo com Excel e depois automatiza, põe numa ferramenta e faz o deploy. Quer dizer, em suma, né, a gente cria o processo e automatiza esse processo. Esse tempo entre criar o processo e automatizar está ficando muito curto, porque a quantidade de informações que está chegando é muito grande. Então, a automatização hoje, ela é mais uma ferramenta que a gente estava comentando antes, que é um mal necessário. Nós precisamos dela, senão a gente não consegue nem mesmo inventariar o que você tem dentro do seu parque. E aí, depois, com o seu conjunto definido, você faz a atualização, faz as ferramentas de controle, faz todo a mágica de segurança. Mas a primeira fase, para identificar mesmo, já demanda uma automatização. Né? Então, assim, ela é um mal necessário desde o seu começo até o fim. Perfeito. E, Ana, eu vi você concordando bastante com o Rogério quando ele falou desse tempo curto, né? Quer dizer, isso é um aspecto bem interessante da colocação dele, né? Quer dizer, vai estreitando o tempo e, obviamente, vai aumentando o desafio, né? Então, para você, como é que é essa questão? Você é mais conservador, Ana, nesse aspecto de automação? Muito pelo contrário, assim, a gente hoje briga contra robô, né?
A gente não briga contra uma pessoa, né? E se você não automatiza, você não responde. O que você automatiza? Você automatiza o que você conhece. Você responde a uma reação. Isso aí é importante. Automatiza o que você conhece. Isso é o detalhe. Esse é o detalhe importante. Não tem bala de prata. Vou automatizar a resposta a incidente de zero day. Cara, beleza, boa sorte, amigão. Não existe isso. O nome já diz, é zero day, cara. Não tem, né? Não tem como. Então, você automatiza as reações a alguma coisa que você conhece, a um ataque conhecido, a um comportamento conhecido. Isso você consegue automatizar. E até mesmo... não tem gente suficiente para tratar a quantidade de incidentes. A gente tem que automatizar, porque você não tem mão de obra que dê conta de tratar isso. Né? Não existe. Então, a automatização, ela não é só necessária, como ela é fundamental no que diz respeito à segurança da informação. Né? A gente tem realmente que automatizar, só que isso que o Rogério falou é fantástico. Cara, antes você tinha lá, vou criar o processo, gastei uma semana, tal, agora eu consigo automatizar aí uns 10 dias. Hoje você cria o processo num dia, no dia seguinte você tem que automatizar ele. Senão você não vira, o processo muda. Né? Então, assim, realmente hoje a nossa vida está bem mais complicada e a tendência é que fique cada vez mais. Mas a automatização ela é fundamental em segurança da informação. Não tem como viver sem ela. Perfeito. Muito bom. Pessoal, vamos entrar agora, então, nesse ping-pong aqui, como a gente gosta de dizer, entre algumas perguntas e o último tema, último tópico, né, que é a pergunta e a resposta de $1 milhão, como se equipar, como se preparar para um próximo ataque dessa natureza, né? Então, a gente já está falando isso desde o início, mas a gente vai depois, no final, tentar passar essa mensagem. O Rodrigo da Casaredo, Felipe, esse eu vou passar para você, ele diz o seguinte: encontrei no meu ambiente essa vulnerabilidade no Oracle em conjunto com SAP, mas as soluções estão dificílimas de resolver. Várias pessoas listaram a opção de zipar o arquivo. É muito complexo isso quando você está em ambientes Oracle e SAP? É mais complicado porque, primeiro, são soluções enterprise que, se você fizer alguma modificação, você vai parar, muito provavelmente, a sua produção. Esse é o primeiro ponto. Exatamente. Eu não falei a pergunta toda, Felipe, mas é isso. E depois ele vai se detalhando exatamente isso que você falou, o risco de como se paralisa soluções, né, em ambientes tão necessários para a corporação, né? É ambiente de produção. E o ponto que a gente já falou diversas vezes, essa vulnerabilidade está em todo lugar. Basicamente, você pode considerar que ela está absolutamente em todos os lugares, todos os softwares do seu ambiente, porque é desde 2001, como foi dito. Segundo ponto é priorização, porque como ela está em todo lugar, você precisa saber, primeiramente, aonde que ela está. Olha, está nessas máquinas, essas máquinas são expostas à internet, vamos priorizar essas primeiros. Essas máquinas são rede interna, rede isolada, essas ficam para segundo. Essas daqui são meu ambiente de produção, se tiver vulnerabilidade, vai lá acessar a posição acionária dos meus funcionários. Não sei, você vai precisar priorizar de várias maneiras, porque ela está em todos os lugares. Para isso, você precisa ter a visibilidade, você precisa saber onde ela está. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro passo. Entender onde que está. Depois que você entendeu, você começa a fazer as tratativas. E aí a gente entra em casos específicos, como esse que ele citou. Nesse caso, você vai depender, infelizmente, do fabricante. Zipar o arquivo resolve? Não resolve. Você vai mascarar num processo de reconhecimento básico de um ataque, de um malfeitor, onde ele vai primeiramente procurar tudo que tem aquele nome .jar. Depois que você zipou, está dentro do zip, mas isso não impede desse malfeitor também avaliar todos os zips. Hoje você tem ferramentas de extração que expandem o zip em processo e vê que lá dentro tem um .jar, e aí... E essa, na verdade, é mais uma dificuldade, porque as empresas estão olhando aonde que tem um arquivo .jar lá, 2.15, .jar, .ear, mas e os zipados? Ninguém está olhando. Então é difícil dos dois jeitos. É difícil para corrigir e zipar não adianta. Você simplesmente mascara e provavelmente o seu scan de vulnerabilidade que está procurando por uma string específica vai falar assim, olha, não achei mais
esse ponto jar lá. Então, não está vulnerável. Esse é o problema do scanner de vulnerabilidade. Esse é que é o Ele risco, procura né? por padrão definido. Por isso que não é suficiente. Em resumo, desculpa te dizer essa má notícia, mas você precisa trabalhar com o vendor nesse caso, porque é ele que vai te dar a solução, infelizmente. Perfeito. Eu queria só rapidamente passar outras perguntas aqui relacionadas. Rogério, o que você acha dessa questão de zipar? Uma pergunta. Quais as sugestões para resolver essa questão de zipar os arquivos? Corrige o problema ou é lenda dos imediatistas da segurança, Rogério? O que você acha? Ele te dá um tempo. Acho que o Felipe foi né? Foi com sucesso que ele disse, né? Foi cirúrgico. Foi cirúrgico, exato. Ele te dá um tempo, mas não resolve. Você precisa realmente ter algumas camadas que te também dê mais tempo também. Tá? De novo, né? A gente já comentou, mas você precisa realmente ter várias camadas e monitorar essas camadas, porque enquanto o vendor não te dá uma solução definitiva, uma correção, você precisa ter contornos para mitigar esse risco. Tá? Mas o zip ele realmente não resolve, ele te dá um tempo a mais para você respirar. Né? Você já não afoga de uma vez, você consegue subir para respirar um pouquinho antes. Mas não é a solução, né? Você pintou a zebra de preto, é isso que você fez. Então agora parece um cavalo, mas continua uma zebra. Se você olhar bem, está lá a zebra ainda. É isso que você faz quando você zipa o arquivo. Perfeito. Alguma contribuição, Cleiton, Iano, para essa questão? Se não, a gente passa adiante. Não, né? Então, o recado aqui já está dado. Assim, Graça, só bem rapidinho, claro, só questão de se você zipar o arquivo, aí é uma dúvida que eu não sou muito desenvolvedor. Mas, Rogério, Felipe, se você zipar o arquivo, de qualquer forma, você vai ter que mudar as instruções da tua aplicação, não vai? Porque os fontes que você precisava e que você apontou que estavam em um lugar vão estar dentro de outro. Talvez você vai ter que mudar um pouco do código da tua aplicação para extrair aquele zip ou consumir o conteúdo que está dentro desse arquivo zipado, não? É mais uma curiosidade mínima aqui para o Felipe e para o Rogério. E é ótimo, Cleiton, porque muitas perguntas aqui sobre esse assunto, viu, Felipe? Essa questão de zipar aí está bombando aqui na plateia, na audiência. Você pode responder, Felipe? Acho que eu vou nessa linha do Cleiton também. Iano, tá. Está compactado, você tem que descompactar. E como é que isso influencia na performance da aplicação? Igual o rapaz trouxe o exemplo do Oracle e do SAP. Se fizer um negócio desse lá, a própria Oracle e SAP para de te dar suporte, porque você mexeu na estrutura deles, que só eles podem mexer. Assim, para mim isso é um mito absurdamente sem pé nem cabeça. Não vejo muita solução nisso aí de zipar arquivo, não. O que... Pode ir, Rogério, pode falar. Desculpa, Felipe. Na verdade, eu concordo com vocês também, tá? Eu estava comentando mais do zip nesse sentido de você tentar esconder, fazer uma segurança por obscuridade meio que zipada, tá? É lógico que se você mudar a estrutura, o local onde está o arquivo, o ponto .jar, você vai precisar mudar a aplicação. Imagino eu, tá? Não conheço tão bem o Oracle para poder dizer se precisaria ou não. Mas eu estava comentando sobre o conceito mesmo de você zipar tentando esconder o arquivo, fazer uma segurança por obscuridade, que a gente já, sistema de segurança conhece já há muito tempo isso. Perfeito. O que acontece, e eu acho que daí que está vindo essas dúvidas, esse mito, que muitas aplicações, principalmente as de terceira, quando eu falar de enterprise, né, um Oracle, um RP, se você alterar a estrutura, você vai ter um problema. Porém, muitas outras soluções de pacote que você faz download pela internet, que você usa, que você instalou uma vez, ela descompacta no seu ambiente inteiro aquele monte de arquivo, incluindo essas bibliotecas. E aí, de repente, você desinstala aquela aplicação, ou você muda de versão e aquele lixo fica lá. Então, são vários níveis. Quando você fala de uma aplicação enterprise, obviamente, se alterar o sistema de arquivo, vai parar de funcionar. Porém, você pode estar encontrando dentro do seu ambiente vários desses lixos que você não sabe o que fazer com eles ainda. Talvez, zipando, você possa mascarar esse problema de cara. Não resolve, mas mascara para certos tipos de situação. Não é para qualquer... Essa vulnerabilidade não vai existir, a silver bullet, para nada. Tudo vai ter que ser analisado
ponta a ponta, né, em caso a caso. Então, mas acho que é daí que vem essa dificuldade, porque quando você usa, só rapidamente para terminar, quando você usa o módulo review, que você expande tudo que tem no seu disco e vê que tem lá dentro, você vê que essa vulnerabilidade, esse arquivo, está espalhado no disco inteiro, não está somente na estrutura. Você vê que tem um monte de coisa que exportou e expandiu no seu disco essa biblioteca em diversos lugares. Ótimo, muita gente aqui aprendendo muito com esse debate, eu também, viu? Também estou nessa linha aí da turma que está aprendendo. Tem horas que fica um pouquinho aqui alguma dúvida, mas vamos continuar. Então, a Daniele Liz, da Celepar, manda a seguinte pergunta: estou na versão antiga e não corro o risco dessa vulnerabilidade? Vocês conseguem me explicar por que eu não estaria, já que a versão antiga e não a 2 não tem essa funcionalidade com vulnerabilidade? Então, enfim, muitos perguntando se vocês acham que estar na versão antiga realmente deixa você livre dessa vulnerabilidade ou não, ou isso também é um mito. Quem quer começar a comentar isso? Felipe, Rogério, Iano, Cleiton? Felipe, pode ser você? Enquanto eles pensam um pouquinho. Existe isso de estar numa versão tal e estar mais ou menos vulnerável? O que acontece é que essa vulnerabilidade específica foi encontrada em 2 versões, que na verdade são versões superiores à versão, se eu não estou enganado, 2.14 ou 2.15. As versões anteriores agora não têm uma vulnerabilidade conhecida. Então, hoje, para essa vulnerabilidade, para esse CVE, ela não está vulnerável de CVE. Então, isso, novamente, não garante que essa que é não a existe pergunta. uma vulnerabilidade lá. Tá. Né? Então, assim, hoje, para esse CVE, para este artigo, não está vulnerável, nas versões específicas do Log4j. Mas saber que você tem, na minha opinião, na minha experiência aqui falando com centenas de empresas, não encontrei nenhuma empresa que não tinha pelo menos uma instância disso vulnerável. Então, assim, pode ser que se você encontrar aquele arquivo, você não esteja vulnerável, mas a recomendação é que seja feito um upgrade para a versão 2.17. Tá. Que eu entendo que é difícil, porque é uma biblioteca já do Java 8, muitos softwares legados ainda funcionam na 6, na 7. Então, assim, não posso chegar simplesmente e afirmar, olha, não se preocupa, Celepar, você não está vulnerável. Esta versão não tem vulnerabilidade conhecida. Tá, perfeito. Cleiton nessas versões. Levantou também. Eu queria falar só Rogério. o seguinte, que você pode não estar vulnerável usando a versão mais antiga, não pode estar vulnerável, como o Felipe falou, para essa vulnerabilidade, além da questão de bugs. Perfeito. Né? Então, assim, de fato, a gente deveria estar o mais atualizado possível para corrigir tudo isso que é encontrado nas versões anteriores, né? Essa vulnerabilidade, enfim, foi encontrada e também precisa ser tratada. Eu tenho que fazer o upgrade. Agora, eu acredito que ficar na versão anterior realmente não é a solução, né? Que pode estar mascarando outros problemas além dessa própria vulnerabilidade, que a princípio não foi encontrada, mas de repente encontram outra coisa. Perfeito. Acho que o Rogério, depois o Iano também pediu a palavra. Por favor, Rogério. Até baixei a mão, Graça, porque acho que o Cleiton e o Felipe foram Tá. cirúrgicos novamente, tá? Realmente, ótimo. a versão 1, ele não tem o JNDI, então ele não está vulnerável a essa específico ataque. Mas eu pelo menos não cheguei a mapear quais as vulnerabilidades que existiam na 1 e que foram corrigidas migrando para 2. Uhum. Existem todo esse gap de vulnerabilidades que existem da 1 para 2 que podem ser exploradas. Então você estava protegido para a vulnerabilidade que está atual, mas tem todo esse gap que eu, pelo menos, não mapeei, eu não tenho informações, mas eu imagino que deve ter uma série de outras vulnerabilidades que foram corrigidas nessa atualização. Então, é uma balança bem complicada. Ou você fica nessa que está na moda, que está todo mundo explorando, 100 explorações por minuto, ou você fica com essas que a gente não conhece. Ótimo. Iano? É bem nessa linha do que o Rogério e o Cleiton falou. Quando a gente, é engraçado que a vulnerabilidade zero day, né,
Na verdade, ela é conhecida porque tem um CVE, né? Ela é zero day para correção. Alguém já sabe que ela existe. E como ela, existem inúmeras outras, só que ninguém divulgou ainda que existe essa vulnerabilidade. Então, assim, uma coisa, uma loucura esse mundo que a gente vive hoje. Esse do Log4j, igual ela falou, igual os meninos falaram, realmente, sempre que sai um CVE, ele sai específico daquela versão que é afetada por aquela vulnerabilidade específica, ponto. Né? Se você está ali bem, teoricamente entende que se você não está ali, você está, teoricamente, seguro. Mas, e o resto? E as outras? E talvez alguma que deu origem a essa, que ninguém divulgou, né? E que quem está explorando não vai contar para você o que ele está fazendo. Quem descobre é fabricante, é pesquisadores que têm o intuito de alertar o mercado como um todo. Mas quem está usando, ele não fala que está usando, ele vai te contar o segredo dele? Não vai. Então, assim, eu acho que essa pulguinha que fica sempre atrás da minha orelha. Quando sai um CVE, eu falo, pô, beleza. Alguém que quer avisar descobriu. Mas e quem não quer avisar? O que está usando? Exato. Muito bom. E para encerrar esse tópico, né, e a gente não ter tempinho aí de trazer outras questões, olha o comentário do Gustavo Fontoura de Oliveira, ele é da Uniub. Ele diz o seguinte: excelente painel, Graça, parabéns e a todos. Essa discussão está muito interessante. Mas falando de versão, uma empresa terceira que disponibiliza um software para nós utiliza o Log4j na versão 1.2. Então, ela está alegando que não estamos comprometidos. Eu vejo que é muito difícil você brigar, entre aspas, com outras empresas para fazer atualizações desse porte. Então, muitos estão colocando aqui que muitas vezes também, mesmo que você esteja ali com a pulga atrás da orelha ou o elefante, você ainda tem essa resistência por parte de um parceiro dizendo, não, fica tranquilo, você tá seguro porque você está em outra versão. Então, muitos aqui também comentando esse aspecto. Então, Felipe, só para a gente encerrar esse tópico, eu queria que você falasse um pouco e já entrasse para a gente fazer essa última rodada do que a gente, que tipo de experiência ou que tipo de pontos de atenção a gente passa a ter com tudo isso que está acontecendo, com essa vulnerabilidade, para que a gente possa se prevenir para um próximo ataque. Então, o exemplo que o Gustavo da Uniub trouxe aqui é que, assim, ele tem um parceiro desenvolve, garante que a versão que ele tem está sendo desenvolvida, né, na 1.2, que não está vulnerável, e é preciso, às vezes, brigar com esse parceiro para dizer, olha, mas não pode ter aí um problema no futuro, não é melhor a gente avaliar o cenário de forma mais crítica. Então, eu queria que você começasse a puxar essa discussão do que a gente pode aprender como experiência, não só o usuário, mas também os parceiros e toda essa cadeia, todo esse ecossistema. Felipe. Novamente, é complexo. Porque, primeiro, a gente fala, são vários níveis, novamente. Então, primeiro, a gente tem que ter visibilidade e controle dos nossos ativos. Tá? Tendo a visibilidade e o controle, você não pode monitorar o que você não vê. Então, visibilidade é o ponto inicial, e hoje a gente está em 2022, você vai conversar com a empresa, ela fala, eu tenho entre 5.000 e 6.000 endpoints, eu tenho entre 10.000 e 14.000. Poxa, como é que você não sabe se tem 4.000 endpoints que você não reconhece, que você sabe que tem? Esse é o primeiro ponto. Começando, as empresas precisam diminuir o gap de visibilidade, parar de aceitar que tem mais ou menos de 10% a 15% dos meus endpoints que eu não tenho certeza se eu tenho. Esse é o primeiro. Ou que está instalado nele, ou se está vulnerável, quem está usando, se está autorizado, se não está autorizado, se tem aplicação vulnerável. Então, a gente tem um gap enorme de visibilidade. Esse começa por esse pontinho que é complexo de resolver. Então, a gente demoraria mais 1 hora para falar só disso. E depois você tem que ir nos próximos níveis. Gerenciamento de vendor, que é outro problema complicado de ter que não está acostumado. Depois, aí a gente entra no próximo ponto. Gerenciamento de vendor. Como é que fica o SLA com esse vendor? Como é que fica as vulnerabilidades? Você está perguntando para o seu vendor, se você tiver uma vulnerabilidade aí no seu sistema, quanto tempo você vai me avisar? Qual que vai ser o seu plano de ação para corrigir essa vulnerabilidade?
Você vai, qual que está escrito em contrato que você vai fazer para essa vulnerabilidade? Se eu tiver uma vulnerabilidade através do seu software, você vai me pagar uma multa? Então, existem vários níveis que a gente está, as empresas estão aprendendo a lidar cada vez mais. E aí entra na parte jurídica, entra na parte... Então, assim, é uma cebola desse tamanho, que você tem que começar a descascar aos poucos. Então, falando especificamente de tecnologia, você tem que começar com a visibilidade, e aí você vai avançando nos próximos níveis. Processos, pessoas, né, ferramentas, e assim por diante. Então, não existe uma solução simples. O que precisa ser feito é que isso precisa ser uma prioridade nas empresas, como virou aqui nos Estados Unidos, depois que a Agência Nacional de Segurança, a CISA, lançou um programa específico onde, depois do breach do Equifax, não sei se vocês têm um conhecimento, mas foi um breach gigantesco, onde eles tiveram que pagar milhões, quase $1 bilhão. Então, você precisa que tenha também a contabilidade, precisam que paguem por isso. Então, assim, é complexo essa solução, mas a gente precisa começar com a visibilidade, no mínimo, para você saber o que você tem. Perfeito. Cleiton, vou começar com você essa rodada final, mas antes de você falar um pouco sobre esse futuro, né, de como seria esse caminho, até porque a gente já veio, né, ao longo de todo o debate falando sobre ele, está me chamando a atenção aqui algumas perguntas, Cleiton, e são várias, eu vou trazer uns 3 casos aqui. Como vocês acham que o antivírus de nova geração, baseado em comportamento, pode ajudar na atuação rápida em prever vulnerabilidades? Depois, vem de novo aqui uma outra pergunta também, que fala do CIEM. Vocês acham que soluções tradicionais de segurança, como o POP-CIEM, pensando em visibilidade, ainda funcionam e ajudam com o Log4j, por exemplo? E depois, mais ainda, soluções que trabalham com inteligência artificial podem ajudar a nos preparar para esse futuro de vulnerabilidade desse tipo? Então, Cleiton, o que eu quero fazer é o seguinte, é avaliar um pouco essas arquiteturas de segurança hoje, e aqui perguntas específicas, ao CIEM, será que esse antivírus é de uma próxima geração? Quer dizer, o que é preciso também avançar um pouco em termos de arquiteturas, de soluções mais sofisticadas para fazer frente a um cenário tão desafiador? Se algumas coisas ainda funcionam, se sim, ainda funciona, enfim, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então, Graça, a minha opinião é a seguinte, né? Isso que apareceu agora, né, enfim, caiu na mídia, assim como algumas outras coisas caem, né? Mas, como acho que foi o Iano que comentou, existe, além desse ponto, diversos outros problemas para a gente... Na verdade, esse é um ponto que caiu na mídia, né? Mas a gente passa por esse problema diariamente, né? Então, assim, os meus antivírus, né, na verdade, ele não iria identificar essa exploração da vulnerabilidade, digamos assim, porque se está vulnerável, eu vou lá e uso a conexão JNDI, como o Rogério citou, né? E aí ele vai conseguir implantar, por exemplo, o ransomware através dessa conexão, né? Eu estava estudando um pouco como é que isso funciona, e ele, através dessa vulnerabilidade, consegue um acesso remoto e implanta o ransomware. Mas para esse ransomware entrar em execução e fazer o que ele precisa fazer, é como qualquer outro. Então, a minha ferramenta de gestão, né, que me dá essa visibilidade, o meu endpoint, ele tem que ser capaz de identificar esses ataques no seu estágio inicial. De alguma forma, impedir aquela comunicação, impedir que aquele código execute, aí você fala assim, Cleiton, mas esse teu endpoint, na grande maioria, eles trabalham com códigos conhecidos. Para um ataque de Zero Day, por exemplo, ele pode não identificar esse ransomware. Então, ele vai ter que ter algum tipo de, aí agora os endpoints de última geração estão trabalhando já com partes, se não todos, eles com inteligência artificial, para fazer análise de comportamento. Então, ele começa a avaliar esse comportamento e, sim, se ele for capaz de mitigar isso no seu estágio inicial para evitar que isso tome uma proporção maior. E, mais importante, avisar isso para mim, né, para identificar, poxa, aconteceu, aquilo ali entrou, como foi que entrou? Aí eu vou lá com o meu time investigar por onde foi que aquilo aconteceu para tentar fechar essas portas. Mas eu acho que o caminho é esse, né? Não só para esse tipo, porque assim como essa vulnerabilidade, a gente tem várias, né? E tem coisas que não tem jeito, a gente vai ter que expor, a gente vai ter que publicar e vai ter que correr esse risco. Então, a gente tem que trabalhar, sim,
a nossa missão é essa, né, Iano, Rogério, Felipe, a nossa missão Mitigar, é essa, né? estar aí dentro, identificando o mais rápido possível, claro, contornar o que for possível, evitar, mas se não evitar, rapidamente identificar e restaurar minha operação o quanto antes. Perfeito. Iano, considerações finais e trazendo aí essas opiniões aí da plateia. Claro que são muitas perguntas, mas muitos questionando se o que tem até agora está funcionando, é CIEM, é antivírus de última geração, é como se estivesse o tempo inteiro correndo aí, né? Mas o quanto que isso traz, né, realmente de maior eficácia aí, quando a gente está falando de vulnerabilidades zero day, né? Algo que não está previsto, por mais que seja sofisticado o ambiente, são coisas que não estão previstas. O Cleiton foi sensacional na colocação dele. Isso. Ferramenta, gente, funciona, desde que bem configurada. Não adianta você pegar um CIEM, colocar dentro do ambiente, apontar tudo para lá e falar assim, eu tenho um CIEM. Que correlação que ele está fazendo? Que inteligência que está ali dentro do CIEM? O que está funcionando no seu CIEM realmente? Está olhando para o que tem que olhar? Porque se você botar um CIEM para olhar para tudo, você não vai ver nada. Essa é a grande verdade. Tem que saber o que você quer olhar, o que você quer ver. Então, assim, toda ferramenta bem configurada funciona. E o que o cliente falou é exatamente isso. Eu tenho ali, beleza, a parte da conexão é um zero day, tá? O cara conseguiu conectar. Mas na hora que aquele arquivo for modificar para criptografar alguma coisa, no caso do ransom, cara, esse cara poderia criptografar alguma coisa? A sua ferramenta tem que ter capacidade de falar, não, esse arquivo aqui não pode startar um processo de criptografia. Vou bloquear ele e avisar para o pessoal de segurança. Simples assim, tem que funcionar. Você tem que confiar e escolher a ferramenta que adequa ao seu ambiente e, claro, configurar ela de forma adequada para o seu ambiente. Não adianta comprar e colocar e achar que vai fazer milagre, porque não vai. Mas é muito nessa linha. As ferramentas, sim, funcionam, e a evolução delas é natural, e a gente tem que acompanhar essa evolução e deixar realmente sempre a mais adequada e a melhor configuração possível para o nosso ambiente. Perfeito. Rogério, considerações finais com esse pano de fundo aí, olhando para o futuro aí, o quanto que você acha que tem que olhar, né, mas com um olhar crítico aí, todas essas soluções, essas arquiteturas implementadas, né? Essas ferramentas todas que o Cleiton e Iano comentaram, né, elas são uma necessidade, mas elas precisam realmente estar bem configuradas e a equipe de segurança precisa conhecer bem a funcionalidade e para que elas estão ali. O antivírus, por exemplo, né, o antigo, ele realmente ficava vendo assinaturas, vendo se existia aquele padrãozinho de vírus. Hoje, já com a nova geração, ele usa uma inteligência artificial, resumida, tá? Uma visão resumida. Usa a inteligência artificial para ver comportamento. Então, você consegue, dado um zero day, alguma outra vulnerabilidade que conseguiu abrir um espaço para o atacante, ver alguns comportamentos fora do padrão. Um processo que subiu, alguma criptografia fora do normal, isso tudo já vai gerar alertas. A área de segurança é importante ficar de olho nesses alertas e tratá-las, porque você não pode ter um alerta de que está tendo criptografia de arquivos fora do padrão e tratar ele 6 meses depois. 6 meses depois já foi o seu parque inteiro contaminado e comprometido. Então você precisa conhecer bem as ferramentas, acho que essa é uma necessidade. E o Log4j também trouxe uma visão um pouco diferente, que agora você precisa conhecer mais a fundo todas as bibliotecas, tem que destrinchar realmente todos os softwares, tem que conhecer mais do seu ambiente. O próprio syscontrol, que é muito usado, acho que o controle 1 é de inventário de ativos. O primeiro controle que ele pede é inventário de ativos. O inventário de ativos no nível de biblioteca, eu acho que era só no nível 2 de implementação, ou 3, agora de cabeça, assim, eu não me lembro exato, mas o de bibliotecas é nível 2 ou 3. O Log4j mostrou que essa talvez seja já uma necessidade básica que a gente precisa subir e começar a controlar os seus softwares, não sabendo quais são os programas que você tem, mas destrinchar o software e conhecer ele no detalhe, quais são as conexões, contas, serviço, bibliotecas. Isso talvez comece a virar uma necessidade agora, tudo a partir desse Log4j, que ele foi um boom pela exposição, pela facilidade de exploração, mas acho que a decorrência dele para o futuro vai ser começar a aprofundar realmente o seu controle de inventários, começar a entender mais do seu ambiente.
E isso que era já um nível mais avançado de controle vai começar a virar um nível básico de controle. Eu acho que vai ser uma coisa, uma mudança aí boa para os controles de segurança no futuro. Já está começando, né? Sim, muito bom, excelente. Felipe, suas considerações finais, principalmente em função aí do que os nossos convidados colocaram, né? Como é que você vê aí essa evolução e que pontos de atenção você deixaria aí depois dessa experiência, né, que ainda está sendo vivida aí por todas as empresas, né, pela grande maioria, eu diria. Graça, acho que para finalizar, tudo que eles disseram assim, 100% verdade e certamente é o que muitas outras pessoas e empresas estão passando. Então, você precisa começar a descascar essa cebola aí. A cebola, né? Essa cebola porque é em camadas, né? Você precisa começar essa a analogia, ela é ótima, né? Essa analogia é ótima, né? E então, assim, eu acho que eu só tenho a agradecer, na verdade, todos os comentários que eles trouxeram. Esse painel foi extremamente importante, relevante e muito informativo, com toda certeza. Então, o timing dele foi perfeito. Essa vulnerabilidade está aí para ficar, certamente. Vamos ver outras empresas sendo invadidas através dessa vulnerabilidade, isso é uma certeza, não vai acontecer. E aí, o que resta a gente é pegar tudo isso que a gente conversou, destrinchar e começar a trabalhar em cima disso, com a visibilidade, com o nosso controle, tentando trazer tudo para dentro do mesmo prisma, quebrando um pouco desses silos que a gente encontra por aí. Então, do meu lado, agradeço muito a presença de todos vocês, de todo mundo que está na plateia, e que essa conversa foi extremamente rica. Com certeza, Felipe, eu faço minhas também aqui as palavras de alguns que mandaram aqui parabéns pelo excelente painel, sensacional a discussão. Não vai ser gravado em nenhum lugar? Vai, já está sendo gravado sim, Alberto, e logo hoje ainda a gente disponibiliza o link no nosso canal no YouTube e vamos também enviar o link para todos vocês que estão acompanhando. A gente agora está tendo essa prática e à tarde vocês já vão estar recebendo o link para rever todos os melhores momentos. Então, pessoal, muitos comentários aqui, agradecendo pela excelência da escolha do tema, mas principalmente da profundidade. Então, Felipe já deu seu agradecimento, eu também. Cleiton, muito obrigada mais uma vez. Excelente participação, um grande abraço para você e para todos aí. Obrigado, Graça, obrigado. Queria agradecer muito também aí o convite, né? Muito bacana o painel. Coisas que eu não tinha ouvido, eu ouvi aqui também, agradeço também por ter aprendido com todos vocês, muito bacana mesmo, né? Bacana estar aqui, compartilhar e aprender. Muito bom, muito bom. Rogério, muito obrigada, um abraço aí para todos, e excelente aí a sua contribuição também, sua participação. Eu que agradeço, Graça, Iano, Cleiton, Felipe, muitíssimo obrigado, aprendi muito aqui, e estou novamente, né, extremamente honrado de fazer o primeiro evento do ano. Muito bacana, né? Iano, o pessoal aqui gosta de BH, viu? Uma turma aqui, você tem fãs aqui, hein? Tem um monte de gente aqui mandando abraço aqui para BH, muito legal, Iano. Obrigada. Obrigado, pessoal. É bom demais participar aqui com vocês, Cleiton, Rogério, Felipe, figuras sensacionais aí, obrigado mesmo, estou à disposição aí para o que precisar. Muito bom. Bem, pessoal, vou encerrar agradecendo em primeiro lugar a Tânio e ao Felipe por nos apoiar nessa iniciativa. Precisamos sempre dos nossos parceiros para poder trazer esses conteúdos, provocar essas discussões tão importantes. Então, nosso agradecimento, né? A gente está preparando novos temas aí com o Felipe, fiquem atentos, a gente tem feito aí um trabalho bem bacana em parceria com a Tânio, com temas muito legais, e mais uma vez agradecer a audiência, vocês são ótimos, maravilhosos, excelente contribuição, forte abraço. Felipe, muito obrigada, abraço, Cleiton, obrigada de novo, Rogério, Iano, e a toda a nossa plateia e nossa equipe. Começamos com o pé direito, vamos lá, tá difícil, mas tem solução. Forte abraço, pessoal, até a próxima, tchau.